Guimarães Rosa, nosso grande escritor, tem uma frase solta lá em Sagarana, que eu acho que vale a pena começar citando esta frase hoje, que é: o que lembro, tenho. Lembrar é ter, não é? E quem não lembra, não tem. Então, essa questão eu acho que é uma questão muito importante. A história desta escola é uma história que está intimamente ligada ao desenvolvimento do Brasil, do Estado de São Paulo e do Brasil. Portanto, tem que ser lembrada. E é pouco conhecida, né? Eu conheço porque, afinal de contas, uma das coisas que faço é estudar um pouco de história da saúde pública. Na área de gestão, eu acho importante saber como as coisas evoluíram, né? Então, conheci essa história brilhante da SPDM, da Escola Paulista de Medicina. Bem, para falar de planos de saúde, nós temos que falar um pouco de história também, né? O Brasil tem um sistema de saúde chamado SUS. Muitas pessoas olham para o SUS e falam: é uma jabuticaba. Ou seja, jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil. Então, chamam o SUS de jabuticaba, como se o SUS fosse uma coisa que só tem no Brasil. Então, vamos começar por aí. O Sistema Único de Saúde é uma das formas de organização de serviços de saúde que existem no mundo. Aliás, no mundo existem duas formas de organização de serviços de saúde nos países que têm serviços de saúde organizados. Então, você tem ou o modelo da Seguridade Social, também chamado de modelo bismarckiano, que nasce lá na unificação da Alemanha, com Otto von Bismarck, quando se cria um sistema de Seguridade Social. 3 componentes: previdência social, aposentadoria para os trabalhadores, pensões, assistência aos trabalhadores, uma área de assistência social para quem não tem emprego, para quem está desempregado, e uma área de assistência à saúde. Então, previdência social, assistência social e seguridade social, e assistência à saúde. O Brasil já teve esse modelo. Até 1988, o modelo de atenção à saúde no Brasil era o modelo de atenção da Seguridade Social. O INAMPS era o órgão que fazia assistência médica. A Legião Brasileira de Assistência fazia assistência social, muito mal e porcamente. Tanto é que o cidadão brasileiro que não tinha emprego formal, era atendido na rede de serviços de saúde e identificado como indigente, né? Então, o cidadão que tinha carteira de trabalho assinado era previdenciário. O cidadão que não tinha carteira de trabalho assinado, ou ele era particular, ia pagar do bolso dele num hospital privado, ou ele era inscrito para atendimento na categoria social dos indigentes, né? Até 1988, uma parte da população brasileira, naquele momento, nós tínhamos 90% da população urbana com carteira de trabalho assinado. E a parte do pessoal que morava no sítio, isso significa a população rural em 1988 no Brasil, estava em torno de uns 25%. Então, esses 25% da população rural, mais os 10% da população urbana, eram cidadãos indigentes. O restante era atendido pelo INAMPS, ou pagava do próprio bolso, ou ia ao seu plano de saúde, que já existia em 1988. O outro modelo de organização de serviços de saúde
é um modelo que nasce na Inglaterra em 1948. Então, após a Segunda Grande Guerra Mundial, Londres destruída pelos bombardeios alemães, o país começa a se levantar. E aí uma comissão do Congresso inglês lá, da Câmara Comum e dos Lordes, monta um projeto de prestação de assistência à saúde para os cidadãos ingleses. Comandado por um sujeito chamado Beveridge, que era, como não poderia deixar de ser, um Sir Beveridge. E eles propuseram um serviço universal de saúde, financiado por impostos públicos, para atender universalmente todos os ingleses. Então, era um Serviço Nacional de Saúde. Era um SUS. Então, todos os serviços ficavam sob esse SUS, desde a atenção primária, que se estruturou nos general practitioners, os médicos generalistas, organizados através de consultórios que eles montavam com o dinheiro que o Estado transferia. A atenção primária é até hoje privada na Inglaterra. O Estado contrata um médico, mas não contrata como um seletista, contrata como um empresário, e ele contrata a enfermeira, a auxiliar de enfermagem, contrata um aluguel de um lugar e passa a prestar assistência à saúde para até 3.000 pessoas na sua base populacional e é remunerado por isso. Tem uma série de outras condições aí no meio para fazer a remuneração. Aí vem o sistema secundário de atenção, ambulatórios de especialidade, hospitais e os hospitais terciários. Até bem pouco tempo, a rede secundária e terciária era toda estatal, ou seja, ligada ao Serviço Nacional de Saúde. Hoje, uma parte ainda pequena da rede está passando por um processo de terceirização da gestão. O Estado está entregando para a iniciativa privada, sob regulação do Estado, a gestão. O Serviço Nacional de Saúde inglês foi copiado por outros países. Um deles, o Canadá. O Canadá tem lá o Serviço Nacional de Saúde canadense. E o Brasil, em 1988, se inspirou no Serviço Nacional de Saúde inglês e criou aqui o nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, saímos do modelo bismarckiano e viemos ao modelo beveridgiano. Em todos esses modelos, tanto o bismarckiano quanto o beveridgiano, nós temos problemas. No sistema bismarckiano, como é que se dá o financiamento? Patrão e empregado participam com uma quantidade de dinheiro todos os meses para financiar aposentadoria, pensões, outros auxílios, assistência social e assistência à saúde. De quem é a atenção primária? Quando tem alguma coisa de atenção primária, nem sempre tem uma atenção primária estruturada como no serviço social inglês. Na França, por exemplo, você não tem. É o modelo bismarckiano também. Você não tem um modelo de atenção primária estruturado como na Inglaterra. É um modelo muito mais hospitalocêntrico. Então, quando tem alguma coisa, ele pode ou não estar ligado ao sistema previdenciário. Mas os hospitais, de uma maneira geral, fazem parte da estrutura da Previdência Social. Na Alemanha, na França, na Itália. Começa a haver também um movimento de transferência dessas instituições para a gestão das instituições, para a gestão por instituições privadas, pelo que aconteceu no mundo da gestão, que talvez vocês tenham oportunidade de discutir hoje, nesses últimos 30 anos. O mundo da gestão se transformou muito rapidamente, principalmente devido à informática e à web, e isto exigiu
tipo de velocidade e modelo gerencial que o Estado é incapaz de prover. Mas são outros 500. Então você tem uma contribuição trabalhador e empregador e o Estado cobre deficiências, né? Porque de repente você começa a ter um envelhecimento muito grande da população e aí você esperava que os aposentados morressem em 10 anos, de repente estão morrendo em 20, 30 anos e o sistema não é capaz de pagar 20, 30 anos. Aí, então o Estado vai lá e complementa o que está faltando para fazer o pagamento de aposentadorias que os entrantes não estão conseguindo pagar, que é um problema que nós estamos tendo hoje no Brasil. Essa discussão toda da Previdência Social é justamente essa, né? Que tem menos entrantes e tem muito mais gente ficando no sistema, principalmente porque no Brasil se aposenta até com 55 anos de idade, né? Então, tanto um modelo quanto o outro tem problemas de financiamento no mundo inteiro. E tem problemas de filas. Não existe nenhum sistema de saúde no mundo que não tenha fila. Então, na Inglaterra, para fazer uma hérnia, você, em média, vai esperar aí 4 a 5 meses para fazer uma hérnia, numa fila. Você sabe o dia que vai acontecer a sua cirurgia, mas vai ter que passar pela fila. Não existem modelos estocásticos que deem conta de um serviço que tem um comportamento, não é um comportamento aleatório, mas é um comportamento oscilante. Então você tem, como é que você resolve esse problema de ter recursos que não podem ser sobrantes e que conseguem dar conta de um backlog, de um estoque? É com a fila. Grande problema. A fila tem que ser honesta. Ninguém pode passar na frente de ninguém na fila, nem se for amigo do rei. Esse é um problema nosso com filas. Nós não sabemos fazer fila. As filas que nós temos na área de transplantes são elogiadas no mundo inteiro. Nós temos o segundo maior sistema de transplante em números absolutos do mundo. E esse sistema funciona com filas absolutamente respeitadas. Agora, as outras filas não tem jeito. Nós precisamos aprender a fazer as outras filas. Mas não tem jeito de não ter fila. A outra questão, nesses países que têm sistemas de saúde, seja um, seja outro, é a questão dos confortos, das comodidades. Normalmente você está falando de um quarto com 2 pacientes, 3, às vezes 4 pacientes. Né? Quem aqui já assistiu Invasões Bárbaras? Só ele, hein? Tem mais uma lá. Mas também tem uma certa idade, né? Precisa assistir Invasões Bárbaras. É um belíssimo de um filme que conta a história de um professor de uma universidade no Canadá, Comuna, é o professor, e que tem um câncer, e já fora de possibilidade terapêutica, e que essa história é a história de como ele se trata no sistema de saúde canadense, embora esse não seja o objetivo é muito mais profundo. Vocês vão encontrar lá uma belíssima visão do sistema de saúde canadense, vão encontrar uma belíssima visão de como a questão da morte é enfrentada, né? Essa questão da ortotanásia, distanásia, lá tem e também sobre drogadição. É um filme muito interessante, sobre o ponto de vista também da drogadição, da substituição de danos. Tem umas ideias lindas no filme. E deve estar até no YouTube já, mas tem nas videolocadoras. Videolocadora não existe mais, né? Mas deve ter na Netflix, né? Mas, então esse professor, o filho dele era um executivo americano,
vai visitar o professor que está lá no hospital, está lá num quarto com 4 pacientes. Era um apartamento com 4 doentes. E um deles era um descendente de árabe, então, em volta da cama do cara tinha uma feira. Né? E o filho fica absolutamente... Pai, como você fica aqui? Vamos sair daqui, vamos para um outro hospital. Né? E aí o pai na cama, assim, eu lutei a vida toda por um sistema público de saúde, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Né? Era um comunista, né? Então ele queria ficar lá. Bom, assistam o filme. O fato é que, quando você quer comodidade e não quer fila, em todos os países tem plano de saúde. Tem um sistema de saúde privado que faz o atendimento médico, com diferentes formas de regulação e de remuneração. Então, tem na Inglaterra, na Inglaterra do Serviço Nacional de Saúde, em torno de 7 a 8% da população tem um plano de saúde. Na França, na Alemanha, né? No Canadá. No Canadá tem até mais uma porcentagem um pouco maior, porque no Canadá o sistema de saúde canadense não entrega medicamentos. Então você faz um seguro para você conseguir ter remédio, porque é caro. Então, plano de saúde não é só aqui no Brasil. Agora, no Brasil, aconteceu que o modelo bismarquiano nosso começa a nascer em 1923, depois em 1930, com a criação dos institutos, os IAPs, né? Instituto de Aposentadorias e Pensões. Cada categoria tinha seu IAP. E tinha um IAP. Sou eu ou você é você? Sou eu, né? Tem que ficar mais próximo, é isso? Tá bom. Se eu engolir o microfone, não digam que foi culpa minha. Né? Mas os IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensões, era isso, para uma categoria funcional. Então, você tinha lá o IAPTEC, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Transportadores de Carga, o IAPB dos bancários, o IAPM dos marítimos, o IAPI dos industriários e assim por diante. Bom, o maior deles era o IAPI. E era o que tinha a menor renda per capita. Os institutos, de uma forma em geral, foram tendo seus próprios serviços de saúde, igual o sistema de saúde alemão. Faz o seu hospital, o seu ambulatório e atende a sua população. Todos eles tinham no Rio de Janeiro o seu hospital. O Rio de Janeiro tinha 33 hospitais que vinham do tempo dos IAPs, ligados ao INAMPS. Aqui em São Paulo nós tínhamos 3 grandes hospitais ligados aos IAPs, que era o Hospital Brigadeiro, que está agora sob gestão da SPDM, que é o Hospital de Transplantes, né? O Hospital Ipiranga e o Hospital Heliópolis. Eram hospitais dos Institutos de Aposentadoria e Pensões. E tínhamos 2 hospitais que eram da Legião Brasileira de Assistência. O Hospital Darcy Vargas, que atende crianças lá no Morumbi, e o Hospital Leonor Mendes de Barros, aqui na Zona Leste, no início da Zona Leste, que é a casa maternal. Né? Agora, o IAPI não tinha dinheiro. Então, o que o IAPI fez? Ele contratou um grupo de médicos para, no lugar dele, fazerem assistência à saúde aos seus inscritos. Nasceu assim o primeiro grupo de assistência médica, que foi mais tarde chamado de medicina de grupo. Em 1956, é a Sansil. Ela começa a prestar assistência médica aos industriários. E ela expande isso para algumas empresas a partir daí. A Volkswagen foi uma das primeiras a contratar um serviço complementar ao do IAPI, porque o do IAPI era muito ruim. E contrata a própria Sansil para fazer essa assistência à saúde para ela. Como é que era a contratação?
tem uma massa de trabalhadores, eu vou receber um fixo por trabalhador que eu tiver que atender e vou atender essa massa de trabalhadores por esse fixo. Se eu gastar muito, eu ganho menos. Se eu gastar menos, eu ganho mais. E quem decide quanto e o que gastar? Eu, dono da empresa. Quem é dono da medicina de grupo? Geralmente médicos empresários, mas também podia ter só empresário, não ser médico. Assim nasce a medicina de grupo no Brasil no final da década de 50. Então, o patrão contrata, paga um fixo, a medicina de grupo o atende na sua estrutura própria e, eventualmente, dependendo da dispersão da população a ser atendida, faz contratação de consultórios médicos, credenciando esses consultórios médicos e pagando esses consultórios médicos por paciente assistido, por consulta. Ela ganha um fixo per capita e paga por consulta médica, não? Isso é uma coisa que até hoje é assim. Agora, é óbvio que ela paga menos do que o mercado cobra por consulta médica, porque ela oferece uma demanda cativa para esses médicos. E os médicos também podem, os que são cirurgiões, operar esses pacientes na sua rede de assistência, da rede de hospitais de assistência. Esse, basicamente, é o modelo da medicina de grupo. E é a mesma coisa nos outros países. Na Inglaterra é semelhante a isso. A grande diferença entre o Brasil e os outros países que têm assistência médica privada é que, nesses outros países, a assistência médica privada ela é relativamente restrita a casos de baixa e média complexidade. Porque você calcular o custo de um transplante para uma determinada população é muito difícil, porque é um evento raro e de alto custo. Então você tem dificuldades para usando técnicas refinadas, chamadas técnicas atuariais, de inferir qual é o custo disso para uma dada população. Então, nos países que têm planos de saúde, transplante, cirurgia cardíaca, as grandes cirurgias ortopédicas, implante, reimplante de membros, isso não existe na área privada. Então, você paga um plano de saúde para fugir das filas, para ter um pouco de conforto, mas na hora de uma coisa complicada, você vai para o setor público. Este é um problema que nós temos no Brasil, que nós vamos ter que ainda discutir, né? Uma interferência maior do Estado no processo de oferta. Por exemplo, uma equipe de cirurgia cardíaca que opera menos do que 200 casos por ano tem resultados piores do que uma que opera mais de 200 casos por ano. Então, o Estado, em nome da sociedade, não deveria permitir que nenhuma equipe com menos de 200 cirurgias cardíacas começasse a funcionar. Você tem que ficar dentro de uma equipe até formar suas 200. Aí você pode formar uma equipe e sair por aí matando gente. Antes, não. Na área de transplantes, isso acontece. Então, só faz transplantes quem a Comissão Nacional de Transplantes permite que faça. E aí ela vai analisar os resultados. Esses resultados são públicos. A gente não acompanha, mas eles são públicos. Então, nos países desenvolvidos, quem tem plano de saúde não usa para aquilo que é complicado. O que é complicado resolve no setor público, apesar das filas. No Brasil, a medicina de grupo começou a funcionar. Lá pelas tantas, os médicos ficaram um pouco revoltados, alguns médicos, com essa história de empresários ganharem dinheiro com a medicina. E eles criaram um sistema próprio, administrado por eles, que são as cooperativas médicas. Começam no Brasil no final dos anos 60,
a funcionar. As cooperativas médicas vai ser esse conjunto das Unimedes, que são estruturadas localmente e tem uma rede relativamente articulada, estadual e nacionalmente. Como é que eles são remunerados? Tudo igual ao que é feito na medicina de grupo. Você oferece serviços assistenciais para uma empresa, essa empresa paga per capita e você remunera por ato médico os médicos e os hospitais. Está claro? Esse é o modelo. Qual é a diferença de uma cooperativa com uma medicina de grupo? Na medicina de grupo tem um dono. Numa cooperativa, os donos são os médicos. E os médicos dizem que isso é mais ético. Eu vejo isso assim, mas enfim, né, cada um pensa o que quer. Né? Em resposta a este negócio, porque esse negócio começou a gerar volumes cada vez maiores de dinheiro, lá pelas tantas, algumas empresas falaram: por que eu vou pagar para os médicos ganharem ou para os empresários ganharem dinheiro? Eu vou organizar meu próprio sistema de atenção à saúde. E aí nascem os serviços próprios de atenção à saúde. Então, hoje, a grande maioria das estatais tem um sistema próprio de atenção à saúde. O que ela faz? Ela contrata, credencia hospitais, consultórios médicos e de outros profissionais para atender a sua população, para a qual ela paga para ela mesma um per capita para fazer a cobertura disso. Então, você pega a Sabesp, tem algo em torno de 180 mil vidas entre os trabalhadores e os dependentes. A Fundação Centrais Elétricas do Estado de São Paulo, a CACI, do Banco do Brasil. Então, tem algumas empresas privadas também que têm o seu próprio sistema de atenção à saúde. O modelo é muito semelhante. Do ponto de vista de relacionamento com hospitais e com médicos, o modelo é muito semelhante. Hoje, o maior número de segurados está na área da medicina de grupo, em segundo lugar, as Unimedes, em terceira, os serviços próprios de empresa. Em quarto, tem um negócio chamado seguro-saúde, que não existe de fato no Brasil. Porque seguro é um negócio que você segura. Ou seja, por exemplo, você vai fazer um seguro de carro, quanto é o seguro de carro? É R$2.000. Agora, segura contra enchente, não, se enchente não segura, ou se você quiser, é R$3.000. Então, não quero, eu quero sem enchente. Então, se você for pego numa enchente, perda para você. Né? Até batidas, essa aí tem a tal da franquia. Na área no sistema privado, esta era a ideia inicial, ter seguros. Mas, a partir de 98, até 1998, se ia comprar um plano de saúde, você chegava lá no cara e falava: eu quero comprar um plano de saúde. Aí o sujeito chegava para você e falava o seguinte: olha, nós vendemos plano de saúde com 15 dias de UTI, com 30 dias de UTI e com utilização infinita de UTI. Qual você quer? Você sabe quanto custa? Com 15 dias custa tanto, com 30 custa tanto, infinita custa tanto. Aí você pensava bem, falava assim: eu quero com 15 dias de UTI. Aí você se internava, um belo dia, tinha um problema mais grave, passava mais de 15 dias. Aí o cara chegava no 15º dia e falou: olha, meu caro, hoje é o 15º dia, amanhã você paga. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Então você tem que sair do hospital. Mas eu estou na UTI. Bem, isso começou a criar uma série de problemas graves, né, do ponto de vista da simetria de informação nesse mercado, que é um mercado muito imperfeito. Então, a partir de 98, o Estado cria uma lei que faz com que todos esses modelos que eu mencionei se transformem em um único grande modelo. Um pagamento per capita, tudo que a lista do Estado, do governo, exigir, vai ter que ser oferecido por esse preço. Então, não existe mais seguro de saúde no Brasil, praticamente.
O que existe nesses seguros é o reembolso. Então, você faz gastos acima daqueles previstos no seu contrato e o seu convênio pode ter, seu seguro pode ter reembolsar até os limites fixados no contrato. Então, eu vou pagar até R$300 numa consulta. Aí você vai lá no doutor fulano de tal, que a consulta é 800, ele te dá um recibo de 800, você manda para o seu convênio, o convênio te ressarce em R$300, que é o que estava no contrato assinado com você. Então, este modelo é o modelo do seguro-saúde no Brasil. Hoje, a área de seguro de saúde movimenta cerca de 25% da população brasileira, ou seja, 50 milhões de brasileiros têm plano de saúde, algum desses modelos. Isso é muito maior do que a proporção que nós temos na maioria dos sistemas de saúde universais que existem no mundo civilizado, né? O máximo que nós temos de alternativa de cobertura no mundo civilizado é 10%. E no Brasil nós temos 1/4 da população neste modelo. Está movimentando, no ano passado movimentou perto de 120 bilhões de reais. Isso, para 50 milhões de brasileiros, é quase a metade do que o SUS, com financiamento público, tem. Então, para 200 milhões de brasileiros, o SUS colocou, ano passado, alguma coisa próxima de 210 bilhões de reais. Para 50 milhões de brasileiros, a assistência médica privada utilizou algo em torno de 120 bilhões. Então, o que é mais certo ou mais errado? Onde sobrou dinheiro, onde faltou? Eu não tenho dúvida, faltou na assistência pública, também faltou na assistência privada. Porque a inflação da área da saúde é uma inflação que descolou muito por causa da incorporação de tecnologia nos últimos anos, e isto está fazendo uma transformação muito dura no setor saúde brasileiro. Nos últimos 5 anos, a discussão com os planos de saúde e quem presta serviço para os planos de saúde ficou mais difícil, porque nós começamos, finalmente, na iniciativa privada, a discutir como gastar menos, aumentar a nossa eficiência, fazer mais com a mesma quantidade de recursos. Por isso, hoje é uma discussão muito grande na iniciativa privada sobre essa questão do pagamento por performance, pagamento por resultado e não pagamento por serviço prestado. Você faz uma consulta, ganha. Você faz uma internação, dentro da internação, cada coisa que você coloca lá, um exame, um raio-x, um remédio, você ganha por ele, né? Quer dizer, um sistema que premia o gasto de serviços de saúde. Esse é basicamente o modelo que nós temos hoje na área privada. Um sistema que premia quanto mais você gastar, independente do resultado. Nós estamos discutindo os planos de saúde em geral e os prestadores de serviço, uma forma de tornar o sistema mais eficiente. Então, está se discutindo esta ideia do pagamento por serviço, por resultados e não mais por serviço prestado, né? Essa discussão é uma discussão complexa, porque ela pode significar perdas, tanto para quem compra serviços de saúde, como para quem oferece serviços de saúde. E no meio dessa discussão, tem a questão dos materiais especiais, que é um nó difícil de resolver para o hospital e para os médicos, né? Então, para dar um exemplo,
Quando você tem uma ruptura do tendão do polegar, para fazer a sutura do tendão, um cirurgião ortopédico gasta aí algo em torno de 1 hora e pouquinho. O honorário médico da cirurgia é R$100 para 1 hora de trabalho, que é pago pelos convênios, de uma forma geral. Se em vez de você fazer a sutura do tendão, você colocar ali uma âncora, uma pecinha, furinho na ponta e tal, para fazer essa junção, a âncora custa R$1.500. E o honorário médico é de R$150. É óbvio que há uma certa pressão da indústria para que o médico coloque a âncora. E cada âncora que o médico ganha, que ele põe, a indústria, muito gentilmente, oferece um recurso para o médico, que é chamado, no linguajar do pessoal da área, de chocolate. Então, ganha um chocolate, se usar um... isso é óbvio, cria uma relação incestuosa entre o médico e o produtor das órteses, próteses e materiais especiais. Então, aí está estentes, marca-passos, próteses ortopédicas em geral, e até medicamentos de alto custo, que também tem, ou pode ter, uma remuneração extra por fora. Coisa semelhante acontece com o hospital. No SUS, isto de tempos em tempos acorda e acontece também. Mas aí há um sistema, essa coisa toda que o Zé Roberto falou aí, de TCU, TCM, OPE, não sei o quê, órgãos de controle, e a sociedade, que de vez em quando acordam, e aí então se tenta dar uma limpada nisso. Mas nem sempre isso é possível. De qualquer forma, há um problema na remuneração e no relacionamento entre médicos e, de um lado, as instituições onde os médicos trabalham, hospitais e clínicas, e, do outro lado, operadoras, que é quem remunera o médico, afinal, e, de um terceiro lado, a indústria de equipamentos e farmacêutica, que tem interesses aos quais nem sempre o médico é capaz de resistir, até porque, vejam, R$100 para fazer uma sutura de um tendão é uma mixórdia. Né? Então, uma parte desse problema nasceu em 94. 94, o que aconteceu em 94? Na história do Brasil. O Plano Real. Né? O que aconteceu com o Plano Real? A inflação caiu. A inflação, que era de 50% ao mês, caiu aí para 6% ao ano. Né? Então, isso o que aconteceu? As indústrias que produziam seus materiais estavam, porque era uma questão de sobrevivência para elas, com seus preços relativamente alinhados. Agora, tabelas de procedimentos médicos e tabelas de ressarcimento de hospitais estavam absolutamente fora de controle. Estavam com preços desalinhados. Taxas diárias estavam com preços desalinhados. Valor de consultas. Porque você ganhava muito mais dinheiro recebendo rapidamente o dinheiro e colocando no overnight, no sistema de juros aí, do que produzindo aquela ação. Então, os prestadores de serviço não se preocuparam em corrigir seus valores. Além do que tinha que discutir para corrigir valores. Então, o sistema de saúde prestador, do lado dos prestadores, foi pego com preços desalinhados. E aí começou a nascer essa tendência de você tirar
essa diferença em algum lugar. E os materiais foram o lugar escolhido. Hoje, nos hospitais privados, algo em torno de 40%, 50% da renda total dos hospitais vem da utilização de materiais e medicamentos, que é uma distorção. Porque o que o hospital oferece? Oferece serviço. Ele devia cobrar taxas e diárias, mas ele ganha vendendo materiais. E os médicos, em boa parte, têm aí um componente também, né? Os clínicos se viram como podem, já que não tem OPME, vão lá fazer suas consultas, passar visitas, enfim. Existe uma outra forma no setor privado de você conseguir acertar o salário dos médicos, né? o rendimento dos médicos, não o salário, o rendimento dos médicos. Então, esse processo é o processo que nós estamos vivendo hoje. É um processo inadequado e que terá necessariamente que ser corrigido, né? No início de 2001, nasce o instrumento do governo que dá anexo à lei de 98 do controle dos planos de saúde, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que é o órgão que controla os planos de saúde e agora começa a controlar também os hospitais, os provedores, embora na lei original os provedores não estivessem presentes. A relação médico-plano de saúde ficou muito mais dentro da esfera das instituições de corporação, como os sindicatos, os conselhos, a Associação Médica Brasileira, do que a agência, embora a agência, de vez em quando, também se introduza nessa discussão do pagamento dos honorários, né? Os desafios hoje é a gente resolver esse problema da migração de margens, ou seja, sair uma parte do dinheiro que as operadoras estão ganhando e ir para a remuneração de honorários e hospitais, e com isso reduzir a quantidade de dinheiro que vem de materiais especiais e medicamentos. Ao mesmo tempo que você aumenta a eficiência do sistema, ou seja, você tem que migrar desse pagamento por serviço prestado para um pagamento por resultados obtidos. Então, são dois movimentos bastante complexos que exigem uma maturidade do sistema e da utilização de instrumentos de gerenciamento que nós ainda não temos. Por exemplo, para fazer uma coisa dessas, precisa ter um sistema de apuração de custos. No Brasil, se tiver 5 hospitais, dos 6.200 existentes, que tem um sistema de apuração de custos que mereça esse nome, que não seja uma planilha de Excel, é muito, né? Custo é gasto alocado no processo de produção. E nós, por falta de demanda de eficiência da sociedade, nós, na maioria dos nossos hospitais, não fazemos sistemas de apoio. Então, temos que andar muito ainda nesse caminho, né? Porque a tendência é nós termos custos cada vez mais crescentes e, com isso, nós temos que mudar esse modelo, como no mundo inteiro isso está acontecendo. O mundo inteiro é um mundo civilizado. Nós estamos tendendo a isso, tá certo? Se o senhor acha que se vale a pena um médico se filiar a um plano de saúde e quais especialidades mais compensa? Veja bem, os médicos que se filiam a planos de saúde estão no início da carreira, normalmente, né? Então, é uma forma de ter alguma remuneração, né? O médico que inicia o plano de saúde, a sua vida vai ter um emprego público, que paga mal, mas é certo, né? E poderá ter outros empregos, plantão, esse tipo de coisa.
vale a pena, tem que ter um consultório para fazer, né? Tem gastos. E o que o plano de saúde paga é pouco. Então, se for para fazer uma medicina assim mais direitinha, é difícil manter o equilíbrio de um consultório com uma consulta a R$60, que é a média do que os planos de saúde estão pagando. Agora, se você é cirurgião, a porta de entrada da cirurgia é essa. A cirurgia tem outros combinativos, né? Que você interna o paciente, vai receber por visita, lá no mesmo lugar. Você não precisa ter estrutura quem tem é o hospital, né? Então, depende. As especialidades cirúrgicas, com certeza. As especialidades clínicas, mais difícil. Porque você tem que manter uma estrutura. Esse sonho que o médico tem, né, de ter autonomia, é um sonho antigo, não é? Mas, cada dia que passa, fica mais difícil ter essa autonomia, porque incorpora a tecnologia que o médico não consegue ter. Essa tecnologia está se concentrando cada vez mais no hospital. E aí você precisa se associar ao hospital. E aí existem condições para se associar ao hospital. Tem hospitais que quiser ser do corpo clínico do Sírio, do Einstein, vai ser mais difícil, né? Então, essa decisão de se associar aos planos de saúde é uma decisão que tem que ser estruturada junto com a sua visão do seu futuro. Se você está pensando num consultório particular, numa vida de médico, é mais difícil isso. E a tendência a essa coisa é ficar mais complicada nos próximos anos. Por quê? Porque vai aumentar muito a oferta de médicos, né? Nós hoje temos um médico para cada 600 habitantes, com grande concentração em centros populosos como São Paulo e Rio. Em 2026, nós vamos ter um médico para cada 300 habitantes. Então, isso vai mudar bastante as relações entre empregadores e médicos, eu tenho certeza, piorando a situação do médico. A próxima pergunta é o que o senhor acha da proposta, que já foi referida algumas vezes, de cobrar taxa às pessoas atendidas pelo SUS conforme a renda e se isso fere a Constituição brasileira? Com certeza, hoje, do jeito que a Constituição está, fere. Não tem como cobrar nada. Essa discussão do paga, não paga, a universidade pública, quem faz universidade pública tem dinheiro, não tem dinheiro, né? Agora, mesmo usando o Enem, qual é a chance de um aluno que fez Santa Cruz e de um aluno que fez Escola Estadual Júlio Prestes de Albuquerque? É diferente, né? Então, o cara que tem mais dinheiro tem mais chance de se colocar numa universidade pública do que o cara que fez a EEPG lá. Então, primeiro isso. Então, vamos cobrar dos ricos e não vamos cobrar dos pobres? Eu acho que essa discussão é uma discussão que nós temos que ter. São duas discussões diferentes, né? Uma discussão é o que é o lucro numa sociedade que é capitalista. Nós temos aversão ao lucro. Parte dessa discussão é porque nós temos aversão ao lucro. Agora, nós vivemos numa sociedade capitalista, não tem saída, não mudará. Eu sou contra, mas nós vivemos numa sociedade capitalista, nós temos que aprender a conviver. Como é que convive numa sociedade capitalista? Com regulação do Estado. Padeiro é capitalista. Padeiro é capitalista. Aquele cara que vai lá de manhã tomar um cafezinho é capitalista. Agora, o preço do pãozinho está mais ou menos controlado. 50 gramas e tal, para pagar por quilo. Então, o Estado tem que estar presente nas relações entre a sociedade e aqueles que prestam serviços que implicam em construção de bem-estar social. Primeiro, esse Estado, que capacidade tem de separar o joio do trigo?
de achar quem pode e quem não pode pagar. Esta é a discussão. Eu acho que na educação é mais fácil um pouco. Na saúde, eu acho que seria desastroso imaginar um modelo de coparticipação universal. Modelo de coparticipação nós temos nos convênios, hoje. E a gente sabe o resultado disso, cai o consumo. Desmedicaliza. Coparticipação desmedicaliza, isso no mundo inteiro. Na Inglaterra tem medicamento de graça para toda a população, mas tem 5 libras que você tem que pagar. A partir daí é de graça. O medicamento mais prescrito na Secretaria Municipal de Saúde, quando eu fui secretário durante 2 anos, era, pensem, polivitamínico. Não era remédio. O médico dava polivitamínico, porque o cara olhava para ele e falava, doutor, não vai dar nada. Ele tinha que dar alguma coisa que não fizesse mal para o cara, porque, na verdade, o cara tinha um problema, mas não era um problema polivitamínico. Então, eu acho desastroso no sistema público brasileiro, no sistema universal de saúde brasileiro, ter algum tipo de coparticipação, porque nós não teremos capacidade de separar o joio do trigo. Na educação é outra discussão. A próxima é como funciona a saúde pública em alguns de outros países da América do Sul e a relação desses modelos com planos de saúde. Veja bem, é semelhante à brasileira. Então, se você pegar... Tem alguns países que têm um sistema mais próximo do sistema universal europeu, dos sistemas universais europeus e canadenses, como, por exemplo, Uruguai, o Chile. Agora, a Argentina tem um modelão misto, assim, parecido com o nosso. Embora de base, exceção feita ao Chile, os outros países têm modelos bismarckianos. O Chile tem um modelo mais próximo do Serviço Nacional de Saúde, com o seu Fundo Nacional de Saúde via Ministério. E as ISAPRES, as Instituições de Saúde e Previdência, que fazem a parte dos planos de saúde. A Colômbia tentou criar um modelo misto, há coisa de uns 15 anos atrás. Esse é um modelo que está patinando. Volta e meia os caras que vão lá para o Banco Mundial falam, não, porque o modelo colombiano e tal. O modelo colombiano também morreu na praia. E os outros países não tem nada. Né? Mesmo o México tem um Estado que atende indigentes. É o mesmo sistema, parecido com o que o Brasil tinha até 88. Uma previdência social que atende ali os 40% da população e alguns planos de saúde. Mas não é um sistema, é um não sistema, o sistema mexicano até o momento. Então, não existe nada que possa se copiar dos nossos irmãos, exceto Uruguai e Chile.